Ô Valim, não abusando, mas você apaga um pouco essa lâmpada minha aqui. Eu ia pedir para o Hugo, mas o Hugo já não consegue mais, viu? O Hugo vai apagar justamente aqui não pode. Tem lá uns 10 disjuntores. Ele vai apagar exatamente aquele que está escrito. Não apague este. Ei, Hugo, o pessoal é fogo, hein? Muito bem, bom dia. Vamos começar de novo, né? Muito bem, gente, bom dia. Bom dia. Aí, estamos melhores. O nosso tema semestral está aí. E sereis minhas testemunhas. Nós estamos vendo o caminhar, o avanço da igreja primitiva até Roma. Esse é a nossa geografia principal. Atos, primeiro versículo, até o último, que é o apóstolo Paulo em Roma. Como a igreja caminhou, como a igreja avançou, como o Espírito Santo conduziu a igreja. É isso que nós estamos vendo. E quem veio domingo passado na aula? Quem esteve aqui? Hilton, mais duas moças, Valim ainda. Muito bem. O que nós vimos domingo passado? Como é que é? Hilton, o que nós vimos domingo passado? Boa pergunta. Isso mesmo. Paulo, e o Tiago ainda deu uma gorja para vocês, mandou um sermão junto, né? Um sermão da conversão de Paulo em Atos 9, junto com a aula, foi muito legal, é um sermão famoso da conversão do apóstolo Paulo, né? E a história continua. Então, Lucas é o autor, e ele começa a falar da vida de Paulo, da conversão. Aí ele joga Paulo em Tarso, volta a falar do avanço da igreja junto com o Pedro, e depois ele vai falar basicamente do Paulo. Aí os outros saem de cena, o Paulo vai voltar à cena, mas hoje nós vamos guardar o Paulo lá em Tarso, ele vai ficar quieto lá durante alguns anos para aprender, para crescer, e agora Pedro vai entrar em cena. Mas veja, deixando de olhar muito as pessoas, vamos pensar um pouquinho como estava a igreja naquele momento. Uma primeira perseguição, onde Paulo foi um personagem central dessa perseguição à igreja. Agora a igreja ela se espalha e está num bom momento, assim, um momento mais tranquilo. E aí, esse é uma das nossas bibliografias, e Atos 9:31 fala o momento em que a igreja está. Então vamos abrir a nossa Bíblia aí, Atos 9:31, é um momento especial da igreja. Momento especial da igreja. Então essa igreja está caminhando para os confins da terra, essa igreja está caminhando para Roma. Roma é a capital do mundo naquela época, era a dona do mundo naquela época. O evangelho já estava lá também, mas a chegada de Paulo a Roma é um dos pilares do nosso semestre. Então, Atos 9:31 diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor,
e no conforto do Espírito Santo. Não é? Então veja, esse é um momento especial. Algumas palavras aqui: edificar, caminhar, temor do Senhor, conforto do Espírito Santo, e também crescia em número. Na página anterior, nós temos então, dentro desse mesmo capítulo, temos aí a conversão de Saulo. Depois o Saulo se converte, ele vai ainda pregar em Damasco, e lá em Jerusalém ele começou a incomodar com a mensagem de Jesus, e eles querem dar um jeito nele, ele sai fugido, e ele é levado então para Tarso. Olha só os versículos anteriores, no capítulo 9, versículo 29, falando a respeito de Paulo. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia, e dali o enviaram para Tarso. Esse momento aqui, nós estamos no sudoeste ou no oeste de Israel. Hoje nós temos, a capital de Israel é Tel Aviv. Tel Aviv é uma cidade que está às margens do mar Mediterrâneo. Colado em Tel Aviv tem Jope. Um pouco para cima tem a cidade de Cesareia, chamada Cesareia Marítima, porque está às margens do mar, e porque tem uma outra Cesareia. Então, para não confundir, e é nessa região que a história de hoje vai se passar. Certamente, naquela época, Tel Aviv não existia, mas o pessoal vai caminhar por Tel Aviv hoje. Não tinha esse nome, é um nome novo, é uma cidade nova. E Jope hoje se chama Jaffa. Jafá. É bonito a beça, é uma cidade praiana, tão bonita quanto praias nossas. E aquele mar Mediterrâneo bonito ali, e depois para cima então, logo colado, Jope ou Jaffa e Tel Aviv são colados, Campinas Valinhos, é colado. Né? E depois anda mais 1 hora, aí de carro, você chega em Cesareia. Então aqui, Paulo sai de cena porque Lucas está escrevendo a quem? Está escrevendo a um sujeito que morava em Roma, provavelmente um sujeito bem influente, explicando o que era o Evangelho. Então, quando Paulo chegasse a Roma, o pessoal já saberia um pouco melhor o que é o Evangelho, já conheceria um pouco de Paulo, porque o pessoal falava mal dele o tempo todo. Então Lucas está escrevendo, preparando o caminho. Então aqui Paulo agora vai sair de cena e Lucas começa a falar como é que estava a igreja após a primeira perseguição. Versículo 32. Bom, nós temos aí, antes de ler o versículo 32, o que hoje nós vamos passar. Algumas coisas nós vamos passar mais rápido por causa do tempo, não é? Mas a situação da igreja que nós vimos agora, Pedro cura Enéas e ressuscita Tabita, Pedro é chamado por Cornélio já no capítulo 10, Pedro recebe uma visão, Pedro prega à família de Cornélio, Pedro justifica suas ações e lições a serem aprendidas. Olha, logo no próximo versículo, no 32, né? Voltando a falar sobre Pedro, quando teve a primeira perseguição, o pessoal saiu fugido. E por onde eles iam, eles anunciavam o Evangelho. Porém, os apóstolos ficaram em Jerusalém. Tomaram aquela decisão, olha, é melhor a gente ficar aqui. Eles não foram obrigados a sair. Já tinha um apóstolo, Tiago, que havia sido morto. Então eles estavam em 10, né? Apesar que tinha já tinha lá o Matias, que havia sido colocado no grupo. E agora o próximo vai ser Paulo. Mas ainda o Paulo está fora de cena.
Então, a coisa acalmou um pouco. Os apóstolos começam a sair para evangelizar, mas também para dar apoio àqueles que foram dispersos. E aqui então é o que Pedro vai fazer. E Lucas começa a narrar assim: passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Então Pedro agora começa a andar. Pedro começa a caminhar e ele chega numa pequena cidade e tem lá um sujeito conhecido chamado Enéas, estava de cama há 8 anos, era paralítico. E o Pedro, através do Senhor Jesus, cura Enéas. É engraçado que Pedro, aprendiz de Jesus, ele usa praticamente as mesmas expressões que Jesus usou quando curou um paralítico. Lá atrás, aquele paralítico que foi colocado por cima do telhado. E praticamente a mesma frase. E Lucas narra isso. A mesma frase. Ele fala: olha, em nome de Jesus, toma o teu leito, toma a tua cama. A cama deles era diferente da nossa hoje, né? Pegar uma cama nossa e colocar no lombo não é muito fácil hoje. A nossa é de madeira, é de ferro, é assim, é assada. O negócio era mais simples um pouco, né? Era um leito que o pessoal era carregado, era uma maca. Toma a tua maca, põe no lombo e anda. Isso criou um surto de alegria naquela cidade. E depois, Pedro caminha, aí no versículo 36, e ele chega até Jope, que então hoje é Jafa. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adormeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram. Coitado do Pedro, né? Chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, o rapaz é cavaleiro, né? Você viu? Deu a mão para a moça, para a senhora, não é? Levantou-se e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Curtidor, o que é um curtidor? O cara que curte alguma coisa, curte música. Curtidor aqui é o cara que curte pele, né? O cara que não é bem um açougueiro, né? Mas o cara que trabalha peles de animais, né? E ficou na casa dele. É o primeiro momento, isso é um detalhe interessante. Por que Lucas, o que vocês imaginam que Lucas colocou que Pedro ficou na casa de um xará dele, que era curtidor? Por que será? Engraçado que essa casa, teoricamente, está lá. Eu tirei uma foto em frente à casa. Essa casinha aqui porque ficou famosa a casa, né? O porto está lá, esse porto de Jope, né? É aquele também que o Jonas fugiu,
Lá atrás, no Velho Testamento, é o mesmo porto. Então, uma cidade às margens do mar, Jonas fugiu, então a cidade está lá, preservada, e o pessoal vive lá. Mas por que Lucas já coloca aqui que ele ficou na casa de um cara que tinha a profissão de curtidor? Hein? Seria só para identificar melhor? Para identificar onde é que o cara estava, é uma ideia. Mas tem... o que faz um curtidor? Como é que é o trabalho dele? Alguém imagina? Pele de animal. Como é que você consegue a pele? Cheiro bom, né? Interessante. O comentário da Genebra disse que era uma atividade impura que mexia com animais mortos. Essa aí já foi pesquisar. Já foi pesquisar. Um detalhe, se você trabalha com a pele é porque o animal está morto, né? E o judeu não podia mexer com isso. Era impuro. Lucas já começa a quebrar paradigmas aqui. Lucas já começa a mexer em alguns pontos que para o judeu era extremamente valioso. E vai mexer mais ainda à frente. E nós vamos ver que um pouquinho à frente, em especial, Deus vai chacoalhar o Pedro, porque o Pedro tinha ainda certos costumes, certos aprendizados, certos hábitos, que se transformaram em preceitos espirituais, que na verdade não deveriam ser entendidos assim. E Pedro então já está na casa de um cara, Pedro já está abrindo mão, mas... E às vezes nós temos que olhar, porque às vezes nossas manias, nossos costumes, se tornam tão importantes que o essencial vai embora. Não tem aquela brincadeira que eles falam, que joga o bebê fora, como é que é? Joga o bebê junto com a água suja? Não tem um troço assim, uma frase? Hein? Mas tem que, às vezes, você está tão nervoso com as coisas que você vai jogar fora, está dando banho no bebê, e você está tão envolvido, tão nervoso, que vai jogar fora a água, vai a criança junto. O que é a ideia? Às vezes você tem que jogar o que não é essencial fora, mas preservar o que é importante. Então nós sempre temos que ver na vida cristã, mas não só na vida cristã, em todas as áreas, no relacionamento com os pais, com os filhos, com as pessoas, que olha, tem que ser assim, porque meu avô fazia assim, ou tem que ser desse jeito. E muitas vezes não precisa ser desse jeito. Mas aqui, continuando, saindo desse detalhe, Pedro então chega na casa, chega numa cidade de Jope, e uma mulher extremamente benquista, uma mulher de muitas obras, morre. Eles preparam o enterro, eles chamam a Pedro, e essa mulher volta a viver. É interessante que Pedro também usa a mesma frase que Mateus indica, que Jesus falou quando ele curou a filha de Jairo. Quando ele curou a filha de Jairo. Então, Pedro está seguindo os passos de Jesus, sabendo quem realmente comanda, quem realmente tem o poder. Não é? E, curiosamente, Jesus, quando curou, ressuscitou a filha de Lázaro, ele chegou na casa, o que aconteceu? Tinha muita gente. E ele comenta, olha, a menina não morreu, está dormindo. Começaram a rir dele. E também tinha muita gente chorando, era uma criança de 12, 13 anos. Uma família perdeu uma criança de 12, 13 anos, é muito complicado. E Jesus manda todo mundo sair, manda todo mundo chorar lá na esquina, entra no quarto com a mãe, com o pai, e a criança ressuscita. E aqui
Pedro deve ter ficado meio atordoado, porque tinha muitas viúvas chorando e chorando. E o cara não aguentou, mas na verdade ele seguiu os passos de Jesus. Falou, nossa, assim não consigo nem pensar. Né? E aí então, mais esse milagre. Então isso deixa o ambiente, a cidade, a região, assim, de olhos abertos. E muitos creem. Agora entramos no capítulo 10, e nós vamos falar de um sujeito chamado Cornélio, e aqui que a gente vai gastar um pouquinho mais de tempo. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da coorte. Para mim, coorte sempre foi um erro de digitação. Porque a gente não usa essa expressão, né? Mas depois eu aprendi que não é, né? Depois nós vamos ver. Centurião da coorte, chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio, este, fixando nele os olhos e possuído de grande temor, perguntou, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso, dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Então Cornélio era o quê? Um centurião romano. Centurião romano era um comandante, um capitão romano. Capitão de centurião, então era de 100 soldados. 100 soldados. Só que ele era centurião da coorte. Quando fala coorte, significa que ali tinham 6 pequenos batalhões de 100 homens. Então ali tinham 600 soldados. E Cornélio, que era romano, que era latino, porque Cornélio vem de Cornélios, é latim. Eu sei isso porque eu tenho um avô que se chamava Cornélio e um irmão que se chama Cornélio. Então, esse Cornélio aqui era capitão. Era um comandante de 100. Provavelmente, então, tinham mais 5. Porque coorte era um grupo de 600. 6 grupos de 100. E esse cara era piedoso. Um detalhe, normalmente esses centuriões, ele se tornava centurião porque ele havia ingressado no exército, ia para a guerra, ia conquistar, porque o romano não ia para a guerra, né? Ele ia para conquistar, é diferente, né? Quer dizer, porque os caras eram muito fortes, então eles saíam para conquistar. E aos 45 anos, ele, entre aspas, entrava para a reserva. Ele parava de guerrear, então ele ganhava meio que um prêmio. Então aqui, ele ficava na cidade de Cesareia. Cesareia é uma linda cidade e ali Herodes deu o nome à cidade de Cesareia em homenagem ao César, ao imperador do momento, e ali ele construiu coisas incríveis. Romano gostava muito de cavalo, então tinha lá pistas de cavalo. Teatro, então ali em Cesareia tem os restos de teatro, o hipódromo, né? Tinha lugares de festas, palácios, lugares lindos ali. Hoje você vai lá, tem lá todos os lugares mostrando aqui funcionava isso, funcionava aquilo, e Herodes em 15 anos mais ou menos construiu muita coisa ali. E um porto incrível. É esse porto que Paulo vai usar quando ele é levado para Roma. E a gente fica até pensando, anos depois, Paulo vai passar por esse porto, Cesareia, talvez Cornélio estivesse lá, não sei, isso é só um pensamento,
Mas esse porto vai ser super importante na história bíblica. E Pedro está ali, Cornélio está ali, Paulo vai ficar preso ali. Paulo vai ficar preso ali. Lucas não fala qual o destino de Cornélio. Mas o centurião, então, aos 45 anos, ganhava um prêmio, se ele quisesse. Ele podia virar centurião em algum lugar, ganhava também uma terra, ganhava também um pedaço de terra para ele. Era um brinde por bons serviços prestados, devia ganhar uma medalhinha, né? Uma medalhinha, e ele era então um centurião. Só que esse cara aqui, ele tinha uma vida íntegra, muito religioso, piedoso, de tal modo que ele teve uma visão. É interessante, né, que Lucas coloca de um jeito aqui, não é? Chega o anjo para ele e ele fala, meio que, quem é, Senhor? Parece que é uma postura meio militar mesmo, né? Pois não, Senhor. E termina essa conversa com o anjo. Ele chama 2 empregados da casa e um soldado, também piedoso. Conta a história e fala, vocês vão lá em Jope. Se for a pé, gente, eu imagino, Basílio se fosse correndo, Basílio, eu acho que Basílio correndo umas 5 horas você chegava. Porque de Jope até Cesareia, que também é tudo costa, tudo mar, deve dar aí uns 100 quilômetros, pouco mais. Você faz em 5 horas ou não? Não, que isso. Mas enfim, a pé devia dar, eu imagino, umas 12, 13 horas num passo bom. Não é passeio de shopping. Né? E você está procurando alguma coisa aí? 120 quilômetros? Eu falei uns 100 aqui, porque eu já fiz esse trajeto. Uns 120 quilômetros. Então, 120 quilômetros, vai lá, chama o Pedro. Agora, ao mesmo tempo, essa é uma das coisas bonitas do Evangelho, né? Ao mesmo tempo, Deus está falando com o Cornélio e Deus está falando com o Pedro. Porque o Pedro não ia lá, assim, de livre e espontânea vontade. Porque Cornélio nem era um crente como ele, um judeu bom como ele. Ele não iria entrar naquela casa. Deus vai agora chacoalhar o Pedro, e o Pedro então vai ter uma experiência que acontece no dia seguinte ao evento do Cornélio. Versículo 9. No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado. Eirado é a parte de cima. É como se fosse um mezanino ou um alpendre. Aquelas casas normalmente não tinham o telhado que nós temos hoje, né? Enfim, subiu até a parte de cima, às vezes subia por fora mesmo, por volta da hora sexta, a fim de orar. Qual que é a hora sexta? Hora sexta do judeu. Meio-dia. Começava às 6 da manhã. Hora sexta. Olha, é um sol, né? Mas tudo bem. Aquele dia estava nublado, viu, gente? Aquele dia estava nublado. Ele passou lá o protetor solar, né? Estando com fome, quis comer. Também meio-dia, né? Ué, natural. Não tinha um peixinho ali. Estando com fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Alguns falam, ele estava morto de fome e ficou sonhando com comida. Mas dificilmente um judeu iria sonhar com o tipo de comida que vai aparecer na frente dele, né? Então, não dá para ser mesmo só um fruto da mente dele, né? Sobreveio-lhe um êxtase, então viu o céu aberto, e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele:
levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou, ao que Deus purificou não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Então, ele está lá, desce um tipo de um lençol, cada um segurando numa ponta. Pedro, tem ali de tudo. Tem codorna, tem passarinho, tem gavião, tem vaca, tem porco, tem tudo, né? Répteis da terra, tem de tudo. Deve ter cobra, lagarto, porco. E a voz fala, levanta, mata e come. Mas se ele fizesse isso, ele só ia ter, seria jantar, né? Porque pegar, matar, tirar o sangue. O cara ali, onde ele estava, era curtidor. Provavelmente era amigo dele, poderia ajudá-lo. Mas só ia jantar, né? Mas, então Pedro responde para o anjo, ou para Deus, enfim, para quem está falando com ele. Eu? De jeito maneira nenhuma. Aí a voz fala, ao que Deus purificou, você não pode dizer o contrário. Ao que Deus amou, você não pode desamar. Então ele ouviu essa voz 6 vezes, certo? Uma no início, Pedro mata e come, uma. Ao que Deus separou, amou, cuidou, você não pode pensar o contrário. 2. Isso aconteceu 3 vezes. Então ouviu essa voz 6 vezes. Então ele está ali, naquele negócio na cabeça dele. Enquanto Pedro estava perplexo, versículo 17, perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, apertaram a campainha, provavelmente, indagavam se ali estava hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava, Pedro, acerca da visão, disse-lhe, o Espírito, estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse, aqui me tendes, sou eu, a quem buscais, a que viestes? Então disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-o a entrar, Pedro era educado, hein? Olha só, Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. Hospedou-os em nome do outro, né? Deu esmola com o dinheiro dos outros, né? Beleza. Pedro, pois, o Simão devia ser chara dele, amigo, chegado, né? Não, vamos entrar, tal. Aí tiveram que aumentar o feijão lá. Levantou, partiu com... Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. Pedro levou uma caravana, ele estava meio desconfiado, não sabia bem o que ia acontecer, levou alguns irmãos com ele. No dia imediato entrou em Cesareia. Então, a viagem durou aí um dia. No dia seguinte chegou em Cesareia, né? Quer dizer, foi uma viagem boa, né? Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Até aí, por enquanto. Então Cornélio estava ansioso. E chamou a parentada, chamou os amigos. Gente, vai ter um evento lá em casa especial. Chamei um homem, porque Deus me orientou. E Cornélio era muito respeitado. Não só porque era chefe, não só porque era capitão, mas pelo estilo de vida dele. E aqui tem um pouco da vida do Cornélio, que nós vamos, só para falar quem era ele e tal, os seus dados, né? Mas eu quero que vocês leiam ali comigo. Olha. Quando se fala do Cornélio, essa parte final aqui, fala assim, possuía um conhecimento limitado, a ponto de se prostrar diante de Pedro e adorá-lo. Vai acontecer isso agora. Estava acostumado a dar ordens a seus subordinados e a receber ordens de seus superiores. Era uma visão que nós temos por aquilo que está escrito. Era sedento para ouvir a palavra de Deus.
ansiava levar outras pessoas a conhecer a Deus como ele. É o que a gente vê na vida dele. Né? Mas vamos continuar aqui. A gente volta um pouquinho. Vamos continuar um pouquinho. Então Pedro chega com o pessoal. E o Cornélio se prostra, se ajoelha perante o Pedro. O Pedro fala: que é isso, cara? Você não está entendendo. Não é? Então o Cornélio quis ser muito educado e achou que o Pedro era uma sumidade, era um próprio Deus. E fala: tem nada disso. E a história continua no 26. Mas Pedro levantou dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis, aí o Pedro já falando, né? Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Então, Pedro fala: olha, eu estou aqui porque Deus mandou. Ok? Estou aqui porque Deus mandou. Eu não devia, viu? Eu estou aqui praticamente a contragosto. Mas Deus mandou, eu tratei de obedecer. Então, a minha pergunta: por que vocês me chamaram? O que vocês querem? Aí o Cornélio vai contar de novo a história que nós já ouvimos. A história que já foi relatada. Então, cada um vai contando um pouquinho da história. O Lucas contou um pouquinho, agora o Cornélio fala mais um pouco, e a gente vai, então, conhecendo um pouco mais o Cornélio. Agora vamos olhar um pouquinho na simplicidade da mensagem de Pedro. Porque a mensagem do Evangelho é simples. Nós não temos que enfeitar o pavão. Nós somos mensageiros, não de algo que nós criamos, mas de algo que nós aprendemos com Jesus. Então aqui, Cornélio vai falar no versículo 30. Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias, e aí a gente faz 4 dias, então a gente faz, opa, é isso mesmo, né? Tudo certinho. 4 dias que por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração. Hora 9ª de oração, provavelmente 3 horas da tarde. E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, um anjo, e disse-lhe: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, coisa de gente que é organizada e que as coisas bem feitinhas, né? Ele, sem pestanejar, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. É engraçado, né? E você fez muito bem em vir, porque o anjo me falou para te chamar, e ai de você se não viesse. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito e com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no 3º dia, e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele
Todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Pedro conta a história de Jesus. Pedro conta a história de Jesus. Aqui eu coloco um resuminho da mensagem dele. Olha, Pedro conta então a vida e o ministério de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, e fala que essa mensagem é abrangente, é para todo mundo, é para o universo inteiro, e a igreja que tem que ir, não é o anjo que tem que levar essa mensagem. Depois vai haver o batismo. E eu coloquei ali, Pedro hospedando-se com os novos convertidos não judeus, isto é, começa a quebrar o que era forte na igreja primitiva. Era uma igreja primitiva cristã judaica, onde o judaísmo tinha uma influência de hábitos, de costumes, mas não era assim que Deus estava pensando. Era mensagem para o mundo inteiro, porque desde o Velho Testamento já era assim. Aquele chamado de Abraão, diz o texto, Abraão, você vai ser bênção para todas as nações da terra. Todas as nações da terra. E esse é o papel nosso como igreja. E agora, Cornélio é o primeiro gentio, é o primeiro não judeu explicitamente alcançado pelo Evangelho. É interessante que Lucas marca isso. Marca, inclusive, que ele é um romano, ele é um centurião, importante na hierarquia militar. Agora o evangelho dali vai explodir através de Jope, através daquele porto, o evangelho vai embora através dali para muitos, vamos chamar assim, muitos rincões, o mundo inteiro. É a marca do evangelho indo embora. E esse cara vai influenciar muito. E Pedro aqui vai ser de certo modo assim, a chave que vai estar abrindo a porta para o evangelho ir para os gentios. Deus precisou mandar um lençol para ele, dar uma visão na cabeça dele, porque senão ele não iria ir lá, ele não iria até a casa de Cornélio, mas precisava ser alcançado. Essa porta vai abrir e nunca mais vai fechar. E vamos continuar a nossa história aqui. Agora Pedro vai voltar para Jerusalém. Faz o que tinha que fazer, fica ali alguns dias com eles, por isso que eu coloquei hospedando-se lá na casa do Cornélio com aqueles irmãos. Era proibido isso na lei judaica, mas ele vai ter que dar conta disso. É como se ele tivesse feito coisa errada. Primeiro já ficou na casa de um curtidor lá. Certamente Pedro não ia falar para ninguém. Mas, gente, o povo fala, né? Aí o pessoal mandou WhatsApp para Jerusalém. Mandou e-mail para Jerusalém. Todos os Instagrams de Jerusalém ficaram cheios. Olha, o Pedro ficou na casa do Simão Curtidor e foi na casa de Cornélio. Foi na casa de Gentio. Pedro dormiu lá. Pedro nem bem pisou em Jerusalém, desceu no aeroporto de Jerusalém, desceu do 737 lá em Jerusalém. Ele nem teve tempo de pegar as malas lá naquele negócio circular lá, como é que chama aquilo? A gente pega as malas lá? Hein? Na esteira. Nem pegou a mala na esteira. Já vão cair de pau nele. E nós vamos encerrar a nossa aula com isto. Está lá no... Mas eu só vou ler como termina a história de Cornélio, para depois entrar na do Pedro, só para nós não perdermos a linha. 44. E o Pedro ainda falava essas coisas,
falando de Jesus quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, isto é, os cristãos judeus, que vieram com Pedro, admiraram-se, admirar-se é uma palavra bonita. Ficaram assim, falando, não pode! Como é que Deus toma essa decisão sem consultar a gente? Essa é a tônica. Porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falar em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura pode alguém recusar a água, para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles há alguns dias. E Pedro ficou ali discipulando, ajudando, orientando, mas Pedro, pelo menos, teve uma sensatez, assim, óbvia, né? Se Deus toma a decisão de vir morar na casa da pessoa, Pedro falou, quem sou eu? Quem sou eu para falar que os caras não podem ser batizados? Quem sou eu para falar que eles não podem participar da ceia? Quem sou eu? Não é? Aí Pedro fica ali, está tudo bem. Fala, reverendo, é por causa da internet. O Pedro acho que não teve coragem de batizar, né? Mandou batizar, né? Que se ele batizasse, ele falou, né? Mas não teve conversa. Pedro agora vai chegar em Jerusalém, capítulo 11. Já começa assim, a defesa de Pedro. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram. O arguíram, não é assim, perguntaram, acho que nem falaram bom dia para o Pedro, né? Pedro, como foi a viagem? Muitas conversões, abençoou muita gente, Pedro. Nem teve tempo de falar bom dia. O Pedro provavelmente nem foi na casa dele dar um beijo na mulher. Não deu tempo. Foi arguido no aeroporto, né? No aeroporto de Roma. Não é? Bonito, né? Aeroporto de Roma. Bom, então, versículo 4. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, quando a gente fica nervoso, vai dar um relatório, quando nós estamos numa entrevista, a gente fica nervoso, as coisas não saem. Não é? Entrevista de emprego, falar em público. Às vezes, chega o chefe e faz umas perguntas fora de hora. Se a gente começa a gaguejar, bom, eu gaguejo em todos os lugares, sempre, então não seria um grande problema. Mas quando a gente está tenso, não sei se o Pedro já veio, acho que o Pedro viajou, pensando, gente, o que eu vou falar lá, né? Mas aqui, o Pedro fala, Lucas fala assim, que Pedro falou em ordem. Gente, estava pensado, estava organizado na cabeça dele, porque ele sabia que vinha esfrega. Os irmãos que estavam com ele, lá na casa de Cornélio, ficaram admirados, porque o Espírito Santo desceu e salvou aquelas pessoas. Então, certamente, o assunto já estava meio mastigado, né? Então, Pedro faz um relato, e, na verdade, aí Pedro coloca o macaquinho no ombro deles, né? Que parece que o problema era o Pedro. Agora o Pedro fala, olha, Pedro terceirizou o problema para o Espírito Santo. Falou, foi o Espírito Santo que fez, não sou eu. Então, vamos ver como é que Pedro saiu dessa. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto, como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas, e vindo até perto de mim. E fitando para dentro dele os olhos, e Pedro estava com tanta fome, ele viu comida lá dentro, né? Fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia, levanta-te, Pedro, mata e come. É exatamente como Lucas falou, né? É um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, né? Ao que eu respondi, de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda.
Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estavam os 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos, olha só, aqui ele fala, 6 irmãos, ele carregou 6 irmãos da circuncisão, judeus, cristãos, mas judeus. Olha, eles foram comigo, eles são testemunhas, eu não estou inventando. Pedro acho que se protegeu, né? Falou, deixa eu levar gente comigo, porque a gente vai sozinho, quebra a cara. Leve gente junto às vezes, né? E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, que disserem, viajou, tal. Aí a história já é conhecida. E no versículo 17, pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo essas palavras, essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Era um momento difícil, nós não entendemos o quanto era difícil aquela situação, né? Mas o Evangelho aqui está rompendo barreiras. E nesse momento, a maior barreira estava dentro dos próprios cristãos. E esse é um detalhe que nós temos que estar atentos, no nosso jeito, né? E eu coloquei aqui lições para a gente discutir um pouquinho. 1. Avalie se suas convicções ou conclusões são bíblicas. Depois podemos falar então um pouquinho da unidade da igreja, a dádiva do Espírito, o status das religiões não cristãs, o poder do Evangelho. Eu coloquei 4 pontos. Pensando lá no Pedro. A primeira coisa que eu acho que nós temos que estar assim atentos na nossa vida é se nós temos abertura para mudanças. Abertura para repensar, às vezes, alguns pensamentos, forma de agir, forma dos nossos relacionamentos. Sempre pensando a forma como estou agindo para com aquela pessoa, com a esposa, com o esposo, colega, chefe, membros da minha comunidade, autoridades. Será que algo a ser repensado? Como é que a Bíblia ensina? Como é que Deus pensa? Porque às vezes a gente vem embalado desde criança e às vezes nós podemos mudar porque não é exatamente daquele jeito. Algumas vezes falar, os tempos mudaram. Sim, os tempos mudaram e talvez alguns costumes nós devemos mudar também. Aquilo que é princípio bíblico, que é conceito, que é claro na palavra de Deus, não podemos abrir mão, mas muitas vezes temos que pensar o jeito. Às vezes dentro das nossas igrejas nós brigamos por causa de horário, né? Não pode mudar certo horário, porque há 500 anos nós fazemos assim. Então há certas coisas, às vezes roupa, às vezes jeito de ler, jeito de caminhar, jeito do pastor, de alguém pregar, mas também as questões na área social, né? Quando a gente não gosta de uma pessoa, a gente fala, não, jamais vou pensar em orar por aquela pessoa. É exatamente aquela pessoa que você tem que levar o nome dela até Deus, porque o grande problema pode ser você e não aquela pessoa, como nessa situação aqui. Aquela igreja não ia para frente se Deus não desse uma chacoalhada. Se Deus não baixasse um lençol com tudo quanto é, entre aspas, para o judeu, porcaria lá dentro. E Deus está dizendo, Pedro, eu amo essas pessoas, eu amo o mundo inteiro, eu amo todas as criaturas. Às vezes o problema então está na gente, e não naquele outro sem vergonha, malandro, picareta que tem lá. Então nós temos que ter abertura para pensar.
a referência bíblica. Nossa referência tem que ser a palavra de Deus. Mas precisamos estudá-la. Acho interessante essa questão do Pedro aqui, porque Pedro chega a Jerusalém e tem que dar explicações. Na nossa comunidade, como presbiterianos, se eu falar alguma abobrinha aqui, o Basílio vai me chamar depois. Isso se o pastor não me chamar, o reverendo Bezalel me chama, olha, você falou abobrinha, a Bíblia não ensina isso. Eu vou falar para ele assim, reverendo, aqui mando eu. Não, não funciona assim. Porque nós somos uma comunidade, ninguém é dono. A igreja presbiteriana tem o seu grupo, tem o seu conselho, que dirige a igreja. Tem a liderança de vários grupos. Nós temos que dar satisfação, sim. Temos que dar satisfação em casa. E Pedro, apesar de ser um apóstolo, um dos mais famosos, um dos que mais andaram com Jesus, ele não podia chegar lá, olha, eu fiz o que fiz, e chega, eu não tenho que dar muita explicação. Não funciona assim. Não é assim. Não é porque meu pai doou o terreno da igreja, então eu mando mais. Esse negócio não é muito fácil para a gente. Não é muito comum, mas no interiorzão do Brasil tem muito disso. Felizmente, nós já vencemos isso. Mas, então, dar explicações. Aquele negócio que ele não deve, não teme, não é? Exponha com ordem, sem berrar. Pedro aqui podia falar, olha, vocês querem discutir comigo, apóstolo Pedro? Eu estive no monte lá com Jesus. Não é assim. Ele não é dono de nada. Para frente, o Pedro vai dar uma pisadinha na bola, porque esse negócio não ficou muito saudável na vida dele. Ele não engoliu esse negócio que Deus falou de uma forma plena. Lá na frente teve um momento, anos depois, em que Pedro estava conversando lá com os gentios. Aí chega um punhado de judeu, ele põe o boné, sai escondido, fica lá com os judeus, foge, não conheço aquele grupo. Aí Paulo olha e fala, Pedro! Você fala uma coisa, vive esta coisa. Teve que ser chamado em público, porque estava dando um mau exemplo. Ele esqueceu um pouquinho disso. E conforme a nossa ação, a unidade da igreja pode ter problemas. E a igreja tem que caminhar una. Pode ter muitas diferenças nas opiniões, não importa, mas nós temos que centralizar na palavra. E um eixo da palavra é unidade da igreja. Pegando aqui, olha, a ênfase fundamental da história de Cornélio é que se Deus não faz distinções em sua nova sociedade, não temos direito de fazê-lo. Entretanto, por mais trágico que seja, a igreja nunca chegou a aprender irrevogavelmente a verdade de sua própria unidade ou da igualdade dos seus membros em Cristo. Até o próprio Pedro, já comentei, apesar do quádruplo testemunho celestial recebido, cometeu um grave lapso mais tarde, em Antioquia, quando se retirou da comunhão com crentes gentios, precisando ser advertido publicamente por Paulo. A dádiva do Espírito, para dizer, é o Espírito quem conduz. O chefe da igreja é o Senhor Jesus e o Espírito Santo, e não eu. O status das religiões não cristãs. Essa é uma das coisas mais difíceis. Gente, Cornélio era um cara bom, viu? Mas se o Espírito Santo não o alcançasse, ele ia para o inferno. Mas, gente, ele dava esmola, ele fazia oração. Esse era um cara, olha, só faltava ser cristão. Não, faltava tudo para ele. Ele era bonzinho, um exemplo de chefe. Isso tudo é bacana.
mas ele precisava de Jesus tanto quanto eu. Que não faço o que o Cornélio fazia. Porque é Jesus Cristo, o único, quem salva e que atende à justiça de Deus. É Jesus que nos faz aceitos diante de Deus, e não o que eu faço. Então, por mais que as filosofias, religiões sejam bonitas e façam boas obras, é em Jesus Cristo, única e exclusivamente. E isto é problemático, quando nós levamos essa mensagem. Já ouvi, mas já estou terminando. O poder do Evangelho e, no fundo, sabe, quando dá o sinal assim, nós temos 1 minuto e meio. Essa é uma mensagem do Evangelho que vai chegar a Roma. E agora, esse Evangelho, nesse momento, está saindo dos judeus e indo para o mundo gentil. A igreja, quando foi perseguida, a primeira vez, onde Paulo era um dos centros dessa perseguição, ela saiu, mas ainda ficou muito nas redondezas, e ainda era tudo uma mensagem que era levada basicamente aos judeus. Mas agora, gente, vai romper. E a igreja se torna realmente uma igreja mundial, para atingir, uma igreja universal, para atingir a todos. E a palavra de Deus é o centro. E Pedro, uma bênção, mas também tem as suas dificuldades. E nós somos assim. Essa é uma coisa fantástica, né? Deus nos abençoa, a gente consegue ajudar o outro, ensinar o outro, abençoar o outro, mas nós temos muito o que aprender. A gente vê o Pedro aprendeu um pouco aqui, lá na frente vai pisar, mas somos assim. Não dá para olhar para o seu líder, para o líder da sua comunidade, achando, esse é o cara, essa é a pessoa. Ele precisa aprender, ele precisa caminhar. Então nós somos discípulos o tempo todo. E somos abençoadores o tempo todo. Essa é uma das coisas bacanas que a gente vê aqui nessa história. O Pedro, um canal de bênção, mas precisando ter a sua mente mudada, transformada, e mesmo não sendo transformado muito nessa área, ele vai continuar sendo bênção, vai dando umas trupicadas, vai levando umas lambadas, mas vai continuando a ser bênção. Assim somos nós. Assim é a igreja que caminha anunciando a Jesus. Algum comentário? É isso aí. Algum outro comentário? Corintiano, tudo certo aí? Ok. Então nós vamos terminar com uma oração. Hilton, termina com uma oração para a gente. O Hilton é um dos mais fortes aqui. Quando ele fica de pé, olha, ele é meu guarda-costas desse tamanho assim. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. Muito obrigado por tudo que nos tem dado no dia a dia. Muito obrigado pela sua palavra, Senhor. Leva-nos de volta ao nosso lar, com toda a paz, tranquilidade, que possamos apresentar a Ti e passar à frente essa lição que aprendemos agora. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, gente. Bom domingo. Bom Dia das Mães. Fernando, prazer, né? Bom te ver. Pô, eu já estou usando camisa cor-de-rosa também, sem problema. Eu já comprei uma cor-de-rosa também. Vai quebrando os para-choques.